Pastor Ronaldo, para aqueles que não o conhecem, um servo de Deus, missionário, esteve agora aí na Romênia, Deus mudando as coisas aí, ele vai compartilhar conosco. Ronaldo é da casa, né, da Igreja Presbiteriana da Penha aqui. Nós temos tido o privilégio de caminhar com ele e de experimentar o mover, o agir de Deus aí espalhado, né, pelo mundo, aí espalhando pelo mundo o Evangelho de Jesus Cristo, através da vida do Ronaldo, da Fernanda. Deus abençoe, pastor, que Ele te use muito. Amém, obrigado. Boa noite, graça e paz a todos vocês, aqueles que estão nos acompanhando aí pela internet, que Deus possa falar ao seu coração. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e ela fala aos nossos corações quando nós estamos dispostos a obedecer a sua voz. Quando nós estamos dispostos a não somente sermos ouvintes, mas praticantes. E é um privilégio para mim, como missionário, um dos 21 missionários que essa igreja tem aí participado, para que eles possam levar o Evangelho por todo o mundo. Sou missionário da PMT há 6 anos, com uma grande tarefa pela frente. Agora nós somos desafiados a trabalharmos no norte da Inglaterra, para reavivarmos a igreja presbiteriana ali, que aqueles que conhecem um pouco da história sabem o declínio que eles chegaram, e nós hoje como igreja podemos chegar lá, se nós não nos atentarmos para a realidade espiritual que nós vivemos. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Romanos capítulo 12, é um texto muito conhecido, é um texto bem pequeno, mas com grande poder de transformação, para aqueles que estão atentos e dispostos a ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Hoje, antes de sair de casa, eu estava conversando com minha esposa, lendo os textos aqui, e lendo um versículo, a gente pode analisar tantas coisas que Deus pode nos falar em um versículo. É por isso que a Bíblia diz que a palavra ela é viva e ela é eficaz. Então, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, somente esses. Fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Vindo da Europa e experimentando e vendo a realidade que a Europa tem vivido hoje, nós podemos presenciar uma Europa pós-cristã. O que isso significa? É que a Europa, eles eram pagãos. Eles se converteram ao cristianismo e nós vemos a história não mente. O que o cristianismo fez, transformou essas nações. Genebra, de um lugar onde tinha pessoas alcoólatras, prostituição, se tornou um celeiro de missões. Inclusive o Brasil foi muito abençoado por missionários enviados por ninguém menos do que Calvino. Ali essa igreja cresceu e prosperou, mas hoje nós podemos ver uma outra realidade. Países onde cristãos eram fortes, firmes na palavra, hoje eles estão voltando às práticas pagãs. E isso é o que nós chamamos de descristianização. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho, para que a Europa hoje, o Brasil e as nações da terra não volte às práticas pagãs, porque nós sabemos dos efeitos das práticas pagãs. Então, hoje essa é uma realidade. E não somente isso, a Europa hoje ela exporta o paganismo. Ela exporta o paganismo, os Estados Unidos faz uma boa propaganda e nós como brasileiros compramos esse paganismo e começamos a incutir e a trazer essas práticas pagãs até mesmo para dentro das nossas igrejas, muitas vezes, até mesmo sem percebermos. Então, o mundo hoje ele vive uma pluralidade de ideias.
mas eles são monistas na sua essência. O que significa? Que tudo está dentro do círculo, onde o mal e o bem coexistem em harmonia. Naturezas e os seres humanos são parte da mesma matéria. Não existe categoria para o pecado. Pecado é o que você define como pecado. Então, se eu não defino como pecado, logo não é pecado. A ideia de certo e errado tornou-se algo abstrato e líquido. Escorre pelas mãos. Você não mais consegue conversar com as pessoas. Não existe mais uma verdade absoluta. A verdade sobre céu e inferno, isso é coisa do passado. Não se fala mais nisso. Isso é intolerância. Mas se Deus existe e a sua palavra é verdade, existe o céu e existe o inferno para aqueles que se recusarem a servir o Senhor. E agora fica a pergunta, né? Como que nós, como cristãos hoje, podemos viver de forma tal a glorificar a Deus através de nossas vidas, através da santidade? Este é o título da minha mensagem: Testemunhas da Santidade, nossa missão no século 21. Esse é o grande diferencial, esse é o grande desafio para a igreja hoje, é viver uma vida de santidade. Não é muito difícil nós olharmos para as igrejas hoje e nós vermos o estágio que essas igrejas têm estado. A situação que muitas dessas igrejas têm vivido, uma superficialidade da fé, onde a verdade de Deus, ela está sendo questionada até mesmo dentro da igreja. Como que nós hoje, como igreja, podemos viver uma vida de santidade? Nossa vida cristã não depende do que nós podemos obter de Deus. Já pararam para pensar nisso? Ela não se resume naquilo que nós podemos obter de Deus, mas naquilo que nós podemos oferecer a Deus. Agora aí fica a sinalzinho de interrogação, né? O que eu posso oferecer para Deus? O texto já nos disse. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós temos algo para oferecer a Deus. Nós temos algo que Deus, Ele vai sim receber. Então nossa vida cristã é primariamente um ato de adoração, no qual nós doamos a nós mesmos. Nós nos doamos no altar de Deus e nós oferecemos o que nós temos de melhor, que é o nosso coração. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do seu trabalho, Deus não precisa do seu carro. O que Ele precisa neste momento é do seu coração. E o coração, a gente sabe que ele é enganoso. A Bíblia diz que de todas as coisas ele é o mais enganoso. Os nossos sentimentos, eles nos enganam a todo momento. Então o nosso chamado à santidade está naquilo que nós podemos dar a Deus. Os 11 capítulos que antecedem o capítulo 12, ele vai se referir à salvação. E aqui no capítulo 12, versículos 1 e 2, nós temos uma prática que nós como igreja devemos exercer, que é a adoração. É a adoração, é o doar-se, é se dar a Deus, é se entregar a Deus. E você não pode fazer isso sem a santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Se você quer ver a Deus, você precisa buscar a santidade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Você se lembra de Jesus e a mulher samaritana? Ah, mas vocês dizem que tem que adorar lá em Jerusalém, mas nós adoramos aqui nos montes. Nós somos povos pagãos, é assim que nós acostumávamos fazer. E aí Jesus fala para ela que vai chegar o tempo que vocês não vão adorar nem aqui nem ali. Mas Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Mas vem a hora e já chegou. Olha só, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4, versículo 23. E nós não adoramos a qualquer Deus. O fato da Europa hoje não adorar a Jesus não significa que ela não adora um Deus. Elas fabricaram os seus próprios deuses, elas voltaram às práticas pagãs, mas nós adoramos a Jesus Cristo. A Jesus Cristo.
Filipe, quando ele chegou diante de Jesus, ele falou: mostre-nos o Pai. O que Jesus respondeu? Filipe, como assim mostra-nos o Pai? Vocês estão comigo todo esse tempo e ainda me pede para ver o Pai? Quem viu a mim, viu o Pai. Porque eu e o Pai somos um.